O relatório de estratégia de renda variável do Itaú BBA funciona como uma espécie de termômetro do mercado, porque consolida a visão de vários investidores institucionais e o que eles pensam sobre Brasil, Bolsa e também o cenário global. E o pano de fundo para este ano de 2026, segundo o último relatório, é construtivo, é positivo, com expectativa de queda lenta, mas queda dos juros e melhora dos lucros nas empresas. O cenário, porém, ainda está rodeado de incertezas, por exemplo, incertezas fiscais, além da volatilidade externa. Sobre estas percepções para a Bolsa Brasileira e o cenário doméstico, a gente conversa agora com o estrategista-chefe do Itaú BBA, Daniel Gever. Falei certo, Daniel? Devo ter falado tudo errado. Gever. Está correto. Muito bem, Daniel. Obrigado por estar aqui com a gente no Money. Me conta, o termômetro, a leitura do investidor institucional é positiva atualmente? A Bolsa volta aos 200 mil pontos, mesmo com a guerra? Boa noite. Boa noite. Bom, eu acredito, assim, o que foi a resposta? Assim, os investidores, a gente faz uma pesquisa, acredito que essa é a maior pesquisa do mercado aqui, com mais de 100 gestoras institucionais. Basicamente, uma visão positiva, mas menos positiva que no início do ano. Eu acho que sobre sua pergunta, o que os investidores esperam? A gente pergunta qual é o target que você acha que a Bolsa vai atingir no final do ano. Eles esperam, na média, 212 mil pontos. A Bolsa fechou hoje aqui para próximo de 186, 187 mil pontos, então dá potencial de valorização ao redor de 15%. Por que é um pouco menor que no início do ano a expectativa e o termômetro? A gente faz uma pergunta, 0, estou muito pessimista, 10, estou muito otimista. Qual é a sua visão? A visão dos investidores está próximo de 7, que é uma visão construtiva, porém as variáveis que colocam isso estão um pouco piores. Um exemplo que você mencionou. No início do ano, os investidores eles esperavam que os juros terminasse ao redor de 12,3%, a Selic. Agora, nessa pesquisa, eles já esperam que a Selic termine um pouquinho acima de 13%, 13,1% para ser exato, que é em linha com o departamento aqui de economia tem. A gente tem 13,25% terminando no final do ano de estimativa. A gente pergunta também a curva longa de juros, né, que é o que importa, né? As ações, os analistas fazem todas aquelas recomendações de fluxo de caixa descontado, o pessoal espera que a curva longa de juros ela comprima, mas no início do ano esperava que e fosse até 12%, agora é ao redor de 12,6%. Então, acho que otimismo mais cauteloso, e você consegue ver essa questão também no lado do portfólio, da composição do portfólio. Por exemplo, o setor elétrico é o setor que os investidores institucionais mais votaram como tendo uma alocação acima da média. Ela já vem ao longo dos últimos pesquisas, assim, a gente tem 9 edições dessa pesquisa feita trimestralmente e ele subiu esse aumento. Então, geralmente, o setor elétrico é um setor visto um pouco mais como defensivo nesse caso. O que caiu um pouquinho a discussão recente? Setor financeiro, por exemplo, que ele é o segundo maior do mercado, e esse setor o pessoal era o segundo, ainda continua sendo o segundo, mas ele também entrou na votação onde os investidores estão mais underweight, com alocação abaixo da média. Então, eu digo que é um investidor, está bem debatido. Tem gente que gosta de bancos, tem gente que não gosta tanto de bancos, o pessoal prefere um pouco mais o setor elétrico. Outra curiosidade, dentro do setor de real estate, do mercado imobiliário, teve uma rotação. Antes, investidores tinham uma exposição maior no setor de construção civil, eles ainda gostam do setor de construção civil, mas um pouco menor, e aumentou muito a visibilidade deles no setor de shopping centers. Shopping centers, a gente chama aqui, né, num termo em inglês, bond proxy, que são atrelados à taxa de juros aqui no Brasil. Ele é um setor mais defensivo que tem conseguido repassar um pouco a inflação. E outra coisa que você mostra um termômetro aqui também no lado do investidor o que os investidores estão mais subalocados, gostam menos. No início do ano, os que eram mais votados era o setor de commodities, siderurgia e mineração, petróleo e gás.
Agora, quem passou para o setor que está com uma maior alocação underrated, ou seja, os gestores têm menos exposição na média, é o setor de consumo. Então, é um termômetro do investidor. Ele continua positivo, mas ele adequou o portfólio dele para um período de volatilidade maior. Então, ações com volatilidade menor. Daniel, nos últimos meses foi muito interessante observar o comportamento e o fluxo para a Bolsa no que diz respeito ao estrangeiro. A tua pesquisa conseguiu perceber um mood diferente entre o estrangeiro e o brasileiro? Porque chegou um momento ali que parecia que só gringo comprava e só brasileiro vendia. Continua essa máxima? Sim, mas assim, a gente pergunta assim, você espera que tenha fluxo de investidores estrangeiros nos próximos 6 meses na Bolsa? Aqui a gente consegue mensurar essa percepção. No trimestre anterior, o investidor falava assim, sim, vamos ter fluxo de entrada através dos estrangeiros aumentando a alocação dentro de Brasil. Agora, a maior parte das respostas esperamos que tenha fluxo de entrada, porque vai entrar dinheiros e emergentes e pode respingar um pouco para o Brasil. Então, você vê que tende a ter um fluxo de entrada, mas foi atenuado. O que está acontecendo recentemente aqui no nosso movimento? A gente notou uma cotação para o setor de tecnologia. As pessoas falam, setor de tecnologia nos Estados Unidos, não só em tecnologia nos Estados Unidos, mas também dentro de mercados emergentes. Quando você pensa em investir num mercado, o Brasil é visto como um mercado de setor de financeiro e setor de infraestrutura e commodities. Essa é a percepção aqui quando você está comprando bolsa brasileira e bolsa latino-americana. Quando você investe na Ásia, você está comprando, principalmente Coreia, Taiwan, você está investindo em tecnologia. Então, você vê na performance recente desses índices, para você ter uma ideia, na última semana, o IWZ, né, que é o índice que os investidores olham lá fora do principal índice que os estrangeiros acompanham, aqui a gente acompanha mais o Ibovespa aqui dentro, a gente caiu 2%, enquanto que esses mercados lá, Coreia e Taiwan, subiram 7, 8% na média. Então, acho que você nota que o pessoal ainda espera, investidores ainda esperam que entre dinheiro, mas uma velocidade menor. Dados aqui atuais, a gente bateu no pico de alocação de bolsa, de entrada de estrangeiro ali no meio de abril, cerca de quase 70 bilhões, entraram 68, 69 bilhões, agora a gente está ao redor de 56 bilhões. Se eu fosse olhar para frente, eu tendo a concordar com a visão aqui dos estrangeiros, assim, deve ter uma entrada ao longo do tempo, quando for se dissipando essa questão do conflito lá do Irã com os Estados Unidos. Interessantíssimo, a gente conversou. Eu peço desculpas pelo tempo curtinho aqui da nossa conversa. Se você ficou interessada, tá lá no site do Itaú BBA. Esse relatório é interessantíssimo para pegar a temperatura do que estão pensando os grandes gestores por aí. Daniel, obrigado pela conversa. Uma ótima noite, um ótimo finzinho de terça-feira. Eu que agradeço, obrigado e boa noite.